senão coloca-se micro. Desde já quero agradecer o convite, Teresa, Ana, obrigada a toda a equipa realmente, porque está a ser um evento, apesar de, era isso que eu estava a comentar há pouco, é tão rico para tão pouca gente, não é? Tão poucas pessoas, mas ainda bem, estão aqui os melhores e é por aqui que se começa, por isso, vamos lá então. Não me preparei, pura e simplesmente, sexualidade é a menina dos meus olhos, faz parte de mim, por isso, vamos a isto, está bem? E qualquer dúvida, podem intervir. Então, já a minha apresentação a Ana já a fez e em 2005, assim só uma entrada, fora todos os conhecimentos científicos que eu tenho, eu era gestora de empresas e a uma determinada altura da minha vida entendi que devia de zelar melhor pela minha saúde íntima e também pelo meu casamento. Não neste. É o segundo. Há coisas que nós temos que mudar. Então, nós tentamos. Quando estamos, devemos de tentar até o final. Depois, quando não dá, mas passar de um passo para o outro e dizer assim, eu dei o meu melhor. Pronto. E foi isso que eu fiz. Achei que realmente sair da indústria enquanto gestora e passar para o comércio seria um grande passo, ajudando as mulheres, as mulheres e os casais a viver uma vida sexualmente saudável. E eu pensei há 20 anos, o que é que eu posso colocar no comércio? E pensei, lubrificantes, vibradores, qualquer coisa que inovasse o casal. Mas nunca pensei eu que se chamaria sex shop. Não pensava nisso, sinceramente. Quando tiveram conhecimento em São José da Madeira que eu ia abrir uma loja sem tabus, uns pensaram, é prostituição, mas depois pensaram, não, é catequista, não vai haver uma loja ou um departamento de prostituição, ou uma casa. Então começaram a ver, estarem atentos e depois foi muito giro, foi assim muito explosivo, foi convidada para a TVI, pronto, foi a grande reportagem Sexo Forte também, por isso é que está ali, e foi muito bonito. Realmente acabei por inovar há 20 anos, eu comecei a falar de bolinhas, de vibradores, de lubrificantes, mas tudo numa base científica, de qual eu vi que era um caminho que poderia realmente chegar ao público. Então, já vem dos meus 34, 36 anos, comecei com 36 anos, mas a sociedade não era o que é hoje. Cientificamente, os estudos não eram os sumos, não se encontravam estudos científicos. Só americanos, e eu queria estudar sobre um lubrificante. Como é que poderia melhorar e mudar, ajudar a mudar determinados comportamentos e a vida sexual do casal, mas não chegava lá com determinados artigos científicos. E então, com o tempo, eu acabei por entrar na área da psicologia para tirar o meu pós-graduação em sexologia. Mas, com 20 anos, quase, ou 15 anos já de experiência, de estar numa sex shop, onde eu fazia uma visita guiada e acabava por orientar as pessoas, do qual eu ia me instruindo, orientava as pessoas, não só mulheres como casais e homens individuais, e acabei por... Eu dizia sempre, eu tenho que conquistar a confiança das mulheres, porque a dos homens, o homem está sempre muito mais aberto para a área sexual. E então foi isso que eu fiz e tive bastante sucesso. Mas os estudos foram continuando e não sou eu, e ainda vai demorar, em que as pessoas devem de ver que tudo o que está aqui não são brinquedos sexuais. Isto são acessórios terapêuticos. É bom que se note isto. São acessórios terapêuticos. Há outros brinquedos sexuais. Eu não trouxe para aqui umas algemas. Aí já estamos a falar de outra situação. Porque se eu estou aqui com um dilatador vaginal para uma dispareunia ou para um vaginismo, isto não são brinquedos sexuais. As bolinhas não são brinquedos sexuais. E é isto que eu pretendo passar para esse lado. Não são brinquedos sexuais, mas são acessórios terapêuticos. Daí, fechar as lojas sem tabus e acabar com essa teoria e abrir uma clínica onde tenho um site que é saudesexual.pt, onde eu filtro todos os acessórios e sei
que são terapêuticos, assim como também tem uma parte farmacêutica, digamos, sensual e sensual, e depois tem uma outra parte romântica, onde podem adquirir e estão completamente filtrados, e digamos que a maior parte que está aqui lida há 20 anos com estes produtos, porque isto é muito importante. Porquê? Os acessórios, as pessoas não têm a noção, eu vou falar só um bocadinho mais à frente, para passar já ao que eu quero falar, os acessórios para perceberem, e eu vejo aí, desculpem o termo, muita porcaria, eu sou do Norte, muita porcaria no mercado, porque isto é para introduzir na vagina. Os homens é tudo para fora, eles lavam tudo para fora. Porquê é que nós temos tantas candidíases, tantas infecções? Porque nós é tudo para dentro, e é preciso muito cuidado com o tipo de material que nós utilizamos, com os lubrificantes que nós utilizamos. E não tem que ser a prioridade, não tem que ser venda, isto tem que ser paixão. E só abri a loja online saudesexual.pt porque é para dar apoio àquelas pessoas que me dizem: então agora onde é que eu posso comprar isto? Vai a uma sex shop. Pronto. Tão simples quanto isto. Vamos lá então. Que eu quero que vocês falem comigo. Então, o objetivo deste evento é partilhar desafios, não é? Cuidados sobre a menopausa. E a importância, a minha causa de estar cá, não só ouvir mulheres que adorei estar já até agora, e com certeza vou adorar estar até ao final, cada uma na sua área, está a ser fenomenal estar aqui. E espero dar também esse meu contributo na área da importância e de falar na saúde sexual. Saúde sexual em todas as áreas, minha gente, não é só na menopausa. A menopausa é quando nós acordamos, tipo, na menopausa tenho que fazer qualquer coisa, porque eu andei tantos anos aqui e não fiz nada, não é? Então, vamos lá. Eu criei uma dinâmica. Na menopausa, muitas mulheres enfrentam desafios na saúde física e mental, que já estivemos aqui a ver na parte da manhã, e na saúde sexual. E eu vou-vos pedir que vocês partilhem comigo quais são os principais desafios que conhecem e afetam a saúde sexual feminina na menopausa, até nas outras fases da vida. Mas agora que estamos a falar um evento em menopausa e agora, vamos nos focar também na menopausa. Vamos lá. Vamos aqui a uma chuva de ideias. Quem começa? Daniel Segura. Ok. Segura. Eu vou andando. Dor. Segura vai aparecer. Falta de líbido. Eu vou andando. Sim, aí. Vai aparecendo. Mais? Concordam comigo? Falta de lubrificação. Quem é que disse aqui falta de lubrificação? Mais? A ausência de orgasmo, não é? E dificuldade em ser estimulada. Dificuldade em ser estimulada. Mais tempo. Muito bem. Falta de comunicação na intimidade. Já começa aqui, Luísa. A falta de vontade. Autoestima. Não é? Mais? Resposta sexual, onde depois vamos abordar cada uma destas ideias, não é? Que nós sentimos na nossa sociedade e em nós mesmas. Sim, tem a ver com a atrofia do clitóris. Exatamente, porque as paredes também depois ficam mais finas, mesmo a nível da vagina, ficamos mais sensíveis, e depois também a sensibilidade acaba por as paredes não nos deixam permitir a irrigação sanguínea ter prazer. O medo, a incontinência urinária. A incontinência urinária, eu vou abordar aqui um bocadinho, porque temos aí a nossa fisioterapeuta e, aliás, fisioterapeutas, são duas, não é? Fisioterapeutas, que depois elas vão dar seguimento, que é para nós não sermos repetitivas, mas eu vou só dar seguimento. Perda de líbido. Tá? Então, vamos abordar muito rapidamente cada uma delas. E é importante sempre mencionar, escolhi à toa, mas que diz sobre a menopausa, essencialmente induzida, especialmente quando é induzida por tratamentos, e está associada a alterações físicas e emocionais. Nós temos que ir nesta real que realmente existe, que é para quê? Para nos cair a ficha, para dizer assim, não, se eu não fiz nada até agora, vou passar a fazer, não é? E podem afetar, sim, a nossa função sexual. Aliás, antes da menopausa nós já começamos a sentir antes.
não é? Por alguma situação, e falo, por exemplo, do meu caso, e não tenho qualquer problema, em que me foi diagnosticado a tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo. O hipotireoidismo, que é mau funcionamento da tireoide, uma doença autoimune, falou-se aqui há pouquinho, diminuição da lubrificação, isto é uma menopausa já induzida, não é? Mas já venho com os meus 20 anos. Daí me dedicar também à saúde da mulher. Então, já é essa diminuição, mas porque diminui a líbido, porque eu tenho falta de lubrificação, porque isto, porque aquilo, o tal viver para a doença. Mas eu vou viver para a doença? Eu nem me lembro. Eu sei que tenho que tomar aquela medicação de manhã. O resto nem me lembro. Não me recordo, sinceramente. E quando não estou bem, é porque ainda me tenho que tratar melhor. Então, uma diminuição, essencialmente, da lubrificação vaginal e do desejo. E isso realmente é uma gestão de sintomas que deve de haver realmente uma equipa multidisciplinar incorporada em terapias hormonais, psicossociais, uma abordagem comportamental para melhorar a saúde da mulher, essencialmente a íntima, que estamos aqui a falar. Então, desmistificar mitos e tabus são assim uns 4 ou 5 que eu coloquei aqui, não é? Que é importante. A menopausa é uma doença. Ainda há quem pense que a menopausa é uma doença, mas é uma fase natural da nossa vida. Há pouquinho falamos, acho que foi a Luísa, posso tratar por Luísa? Foi a Luísa que falou, aliás, muitas das vezes nós até ainda ficamos melhores do que em antes, não é? Do que noutras alturas da nossa vida. Por isso, é uma outra fase, devemos de adaptar, os filhos estão criados, o meu filho é o que está... Os meus filhotes, eu que andam aí, é o que me acompanham já, com o meu marido, não é fotógrafo, é marido, e acaba por ser uma outra fase bonita que nós temos que adaptar. E esta semana eu dei a Sexóloga Aconselha às terças-feiras que eu dou no Facebook, sempre às 21h30, eu dou sempre um tema, e esta semana foi a menopausa, e isto vem ao caso de clientes minhas, pacientes, pessoas que... E então, que me acompanham e que também o acompanho. E ela publicamente disse, eu estou aqui na Real, não tinha caído na Real, mas estou aqui na Real quando me disseram que eu não podia dar mais sangue. Ela tem 50 anos, a ferritinina está em baixo, tem outras situações que estavam em baixo, ela que estou a cair em mim. Sabem o que é que ela fez? Falou comigo, não sei o que mais, e foi para Paris com o marido. Foi para lá, diz ela... Não fiquei com o peso na consciência de deixar os meus filhos, que ela ainda tem um filho com 9 anos e já tem 52. E então, diz ela, não fiquei com o peso na consciência, mas realmente tenho que tomar um outro caminho e dizer assim, não, esta fase é minha e se eu não a tive até agora, é agora que vai ser. Por isso, estar à espera que os filhos cresçam mesmo completamente. Então, não, é uma fase natural da vida, por isso, é seguir em frente e quem não for maniável, parte. Então, temos de ser flexíveis, temos de ser maniáveis, não é? Então, a menopausa começa aos 50. Tivemos aqui há pouco uma testemunha, de 30 e poucos anos. Não, pode ser induzida. Por isso é completamente falso, varia de mulher para mulher, antes ou depois dessa idade. A dor na relação é normal. As mulheres vivem com dor na relação sexual. Esta é a realidade. Eu às vezes, dou eventos que é de inibição ao prazer, e a mulher vive com dor. E muitas das vezes trata-se apenas com um lubrificante hipoalérgico à base de água de pH neutro. Agora, é preciso procurar estas informações que hoje em dia dão gratuitamente. Eu sou uma das pessoas que ofereço essas informações gratuitamente. E não é normal. A mulher tem o seu direito de viver com prazer, tal e qual como o homem. Então, a intimidade deve ser prazerosa. Após a menopausa, a mulher perde a sua sensualidade, a sua feminilidade. Não. Há mulheres, a minha mãe diz assim, a minha mãe tem 73 anos, 74. Ela diz, filha, tu já tens mais um ano. E ela diz assim, eu sou mais feminina do que era com 40 anos. E é verdade, eu olho para as fotos da minha mãe, o que a minha mãe é hoje. A minha mãe é linda com 74 anos. É tão feminina, tão sexy. Chega ali, eu chego perto dela, ela está sempre toda arranjada.
nós desmazelamos-nos em outras idades, com 40, com 30, com 40 e até com 50. Ela está sempre tão bonita, tem mais tempo para ela, sim, por um lado. Por outro lado, já tem outros problemas de saúde. Mas não nos tira, pelo contrário, se nós já não éramos sensuais antes e não trabalhamos também a nossa sensualidade, posso-vos dizer que eu abri uma escola de dança também há 20 anos, uma escola de pole dance, ouçam isto, pole dance, isto era outra casa de prostituição na altura, seja na Madeira, era outra casa de prostituição. Abri uma escola de pole dance, fui aprender pole dance, com vídeos, não sei o que mais, lap dance, até que no nosso casamento fiz o lap dance, e era tudo para donas de casa, para trabalhar a sua autoestima, e elas entravam assim, e saíam lá assim. A autoestima, acredita que a autoestima subia. O facto de andar na cadeira, o se mexer, a sensualidade, uma coisa simples, é só meter um varão, já sabem, um varão faz milagres, minha gente. O varão, não me perguntem porquê, deve ser um magnetismo ou o quê, mas entrava assim e saem assim, completamente, acreditem. Muito, muito bom, só que agora não tenho tempo para tudo, pronto. Já não dou tão essas aulas, mas abri a escola de dança já muito daí, a reportagem para a TVI, porque tipo, o que é que eu estou a fazer? Mas não, mais cedo vou trabalhar a sensualidade feminina através da dança. Pronto, era aquilo que eu gostava. Então, não está limitada realmente à idade, mas sim à capacidade reprodutiva. Ou seja, não é porque nós estamos em fase de gerar filhos, não é? Que somos mais sensuais. Não mesmo. E os homens não se interessam por mulheres na menopausa. Mas que falso. Mas que falso, não é? Os homens, e tem aqui homens, que se eu estiver errada, que levanta a mão. Mas tenha cuidado que estão de mulheres. Os homens, é muito giro, porque o homem vai através da visão que os engana e a mulher é através da audição. Reparem uma coisa, quantas vezes nós ouvimos alguém ao telemóvel que é homem e parece-nos charmoso, não é? A voz, o timbre de voz, mas depois quando ele aparece à frente, mas nós vamos pelo timbre de voz, começamos a falar com a pessoa e não é pelo aspecto. Quando o homem tem um bom aspecto, mas tem um timbre... Esqueçam. Porque nós vamos pela audição. E o homem pela visão. E então, bem ao caso do Alida 5. Com o tempo, o homem começa a ficar mais parecido com a mulher. Começa a olhar mais para o interior. Da forma como ela fala. Da forma como ela se senta. Sensualidade. Se ela já sabe dizer algo mais numa conversa. Sim, porque sexualidade... é um jantar, é saber falar, são beijos, são abraços, é atenção. Andreia, é ir pôr o lixo fora. Anabela, Desculpa, é ir pôr o lixo fora. Não é? Eliminares começam aí. Exatamente. Tudo, exatamente. Começa pelo lixo, que é uma coisa tão simples, não é? É isto. E depois o homem pensa que é na cama, que é o problema, porque eles não avaliam a mesma coisa que nós. E nós começa até por despejar o lixo. Até porque, olá, como é que estás? Estás bem? Corre bem o dia. E é isto. E então, mas os homens começam, à medida que vão amadurecendo, também começam a ficar parecidos connosco, nós mulheres. E então começam a necessitar, até estive com alguém, tenho muitos clientes, estou vazio, disse. Teve com uma vampira, de certeza absoluta. Eu digo, há muitos vampiros e vampiras aí. Devem de se proteger, no sentido, não é só proteção sexual, é proteção também no íntimo. E então, já começam a apreciar, numa idade mais madura, a apreciar o íntimo da mulher e aquilo que ela, as energias que ela lhe passa. Mas será que ele vem vazio, daquele ato até daquele encontro, hoje em dia os encontros casuais? Será que não era melhor ter estado numa conversa, numa esplanada, terem abordado outros temas tão giros que existem e terem falado melhor do que terem avançado logo para a cama? Quem diz a cama diz outra coisa. Não é? Pode ser o carro. Pronto.
que eu quero dizer com isto é, não, os homens também valorizam tal como nós, e nesta idade, eles valorizam muito o companheirismo, a intimidade e o carinho, e é nisto que eles veem na mulher madura, tá? É isso, marido? Ai de ti, ai de ti. Ai de ti. Então as mulheres na fase da menopausa, e coloquei barra oncológica, terminam a sua sexualidade. Eu dou muito esta frase e dou para toda a gente, e em qualquer local, porque às vezes vou fazer vou dar palestras nos lares da terceira idade, e é muito giro. E então eu digo sempre isto, a sexualidade não tem prazo de validade. E não tem, só me aparecem mulheres lá, mas os homens desaparecem. Mas realmente a sexualidade não tem prazo de validade, e é isto que temos que colocar. Temos é que fazer por estar bem, e quando temos casais, homem e mulher não interessa, não estamos a falar só de hetero, bi, seja o que for, devem estar compatíveis. E às vezes digo, então Anabela, mas fazer uma vez por mês está tudo bem, desde que os dois estejam de acordo. E está tudo bem fazerem 3 vezes, no caso das relações, por dia. Está tudo bem se vocês estiverem de acordo. Está tudo bem. Agora, sexualidade não tem prazo de validade, por isso, se nós nos sentimos com a libido mais em baixo, se sentirmos com falta de lubrificação, se sentimos que estamos com a nossa autoestima em baixo, é ir à luta, minha gente. É ir à luta. No final, eu vou-vos mostrar uma situação. Ir à luta. Vou dar o exemplo de uma mulher, para vocês perceberem do que eu estou aqui a falar. Temos que ir à luta. Claro que a autoestima é sempre um desafio, porque, e nesta fase, não é? E os estigmas, não é? Os estereótipos que a sociedade nos impõe, e essencialmente, não só na fase da menopausa, na menopausa oncológica, porque não se fala, e já falamos aqui, ou já falaram aqui da parte da manhã, não se fala, e se não se fala da menopausa, não se fala de cancro, isto parece que se apega, não sei se estão a ver, isto apega-se, as pessoas, isto parece que se apega, tipo a lepra. E então, da saúde sexual, o melhor é falar isto em anedotas, que dá para toda a gente rir. Percebem? Porque nós não fomos educados, não tivemos educação sexual, não tivemos educação financeira. E então, isto estamos a ir aos poucos, mas ainda falta muito. Então, nada como uma boa anedota para se dar ali, desculpa, eu tenho umas caralhadas, não sei o quê, que fica tudo giro, não sei o quê, e está tudo bem. Mas não, ainda bem que existe este tipo de eventos, tá? Para nós irmos mudando alguma coisa. Então, a nossa autoestima, lembrem-se do varão. Lembrem-se do varão. Vocês até podem treinar, hoje em dia existem vídeos. Eu vou criar um curso, eu queria de ginástica íntima, mas vou criar um curso de pole dance. Tenho que ter tempo. Mas existem hoje vários recursos na internet que podem melhorar a nossa autoestima através da dança. A dança é muito bom. Nós sozinhas, a dançar, a dança sensual, uma cadeira, muito bom. Acreditem nisso. É terapêutico. Falaríamos muita coisa sobre a autoestima. Muita coisa. Medo e falta de comunicação. O que eu mais apelo é a comunicação. 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 Comunicação na fase da menopausa. Comunicação antes da menopausa. Comunicação entre o casal. Comunicação. Porquê? Porque sem comunicação o parceiro não consegue perceber. Se eu gosto que me toque nas mãos, o meu marido não consegue perceber se eu não lhe disser. Então eu não posso exigir isso dele, exigir, uma forma de falar, mas não posso querer que ele saiba mais de mim quando eu tenho que saber de mim. E as pessoas transportam sempre a responsabilidade para o outro. É porque ele não faz isto, ou porque não faz aquilo, porque eu sou terapeuta de casal. Então é sempre muito mais fácil passar para o outro. A mulher vem sempre com muita queixa. Mas depois, na verdade, eu peço para vir o marido à consulta. E às vezes não é assim. Está completamente enviosado tudo que me foi falado em várias sessões. Tá? E ficamos ali todos. Afinal, ele levava-lhe o pequeno almoço à cama quando ela tinha tanta razão de queixa. Afinal, ele fazia-lhe o jantar quando ela tem tanta razão de queixa. Isso é sexualidade. Então não é? Intimidade? Isso é intimidade. Ao mais alto nível. Então é preciso ter cuidado também o que é que nós queremos. Porque se nós não estivermos bem com nós mesmas, nós mulheres,
Nunca vamos estar satisfeitas. Nunca. Então, conversar com o parceiro, conversar com profissionais, não é? E tentar sempre uma conversa mais agradável possível, às vezes, mas também faz parte. Mas uma comunicação clara, porque quanto mais claros, eu gosto mais disto, ou eu não gosto, e até fora da relação, mas agora falando da relação sexual, eu gosto mais, sei lá, da posição em pé, sai daí da cama, não gosto nada desta merda, que é sempre a mesma coisa. Pronto. Então, quantas vezes, não é? Não, eu não lhe quero dizer. Tem uma senhora que eu já falei há uns anos atrás, porque a loja deu-me muita... Está no terreno. E ela dizia, e isto vem também ao caso da dor, que vou já passar à frente. Quando o meu marido está em cima de mim, ela dizia isto, as minhas lágrimas caem pelo rosto abaixo. Terrível para aquela senhora. Porquê? Porque não comunica, não diz está-me a doer, ou vamos mudar de posição, ou vamos falar sobre isto, sobre os meus gostos, e daí também a terapia de casal, que pode ajudar a fortalecer a intimidade com novas dinâmicas de prazer, sempre com profissionais na saúde e especializados na área, não é? A resposta sexual, muitas mulheres relatam uma resposta sexual lenta e menos intensa, na fase da menopausa e antes da menopausa. Existem muitas, hoje em dia, nos pós-partos, tem sido terrível, porque às vezes não corre muito bem, e então há mulheres que, vou aplicar um termo mais popular, são rasgadas, não cortadas, são rasgadas, e depois não conseguem ter prazer, andam com vários problemas a nível do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico, e depois acabam por entrar em cirurgia. Ou seja, estamos a falar isto com 27, 30 anos, já não é um problema na menopausa, reparem, já não é nada disso. Mas há muita ruptura do assoalho pélvico, que vou explicar daqui a um bocadinho, mas depois as fisioterapeutas vão falar melhor. A ausência de orgasmo, mas isto é na menopausa, por acaso. Eu conheço mulheres que estão na fase da menopausa e dizem que nunca tiveram tão bons orgasmos como agora. Porquê? Porque se calhar antes não tinham um acessório, porque o acessório, o homem não tem vibração. O homem não tem vibração. É como eles, é a mesma coisa, ter um masturbador, um acessório, onde eles têm um masturbador, uma troca, um vibrador, um masturbador, pois se a mulher acaba por perder a sensibilidade, que era isso que há um bocado estava-me a faltar a palavra, perde a sensibilidade, existem os acessórios terapêuticos para esse fim. A vibração, há uma grande estimulação e também pode haver para eles. Existem também os masturbadores pequeninos, onde os dois se podem masturbar e podem ter uma sexualidade feliz e não tem que ser propriamente penetração, porque muitas vezes ter a disfunção erétil é isso mesmo que tem que acontecer, não é? O homem tem que usar um acessório, um estimulador clitoriano, este aqui, vários, para quê? Para contribuir para o prazer da mulher enquanto que ela até está numa fase de ajuda. Então, o orgasmo pode ser também muito combatido com o autoconhecimento, que é... aqui há um tempo atrás tive um casal, e não estou aqui a falar existe assim vários, tanto na loja como na loja na altura e agora também em consultório, em que as mulheres há mulheres que se queixam que têm os lábios vaginais muito grandes. E elas nem estão informadas porque os lábios vaginais dão muito mais prazer a um homem, os lábios vaginais grandes. Assim, estes lábios aqui. Normalmente estes lábios, há lábios que são maiores do que estes, então estes caem. Esta é a minha vagina. Eu digo sempre que esta é a minha vagina. Olha que linda. E então, os lábios vaginais são grandes, só que estes lábios, sendo grandes, acabam por aconchegar muito mais o personal do homem e dar-lhes muito mais prazer. Porque reparem, ao introduzir, estes lábios acabam por zorrar no personal deles e dá-lhes muito mais prazer e aperta mais
a vagina, neste caso a vulva, e a vagina, que a vagina é dentro, a vulva é fora. Mas acaba por apertar muito mais e a mulher não é tão larga como a mulher costuma dizer. Por isso, nem tudo é mau, pelo contrário, isso até é um fator muito bom, que muitas querem, eu tenho que fazer cirurgia e tudo mais, e isso é um bom fator. Mas a nível de estético não é assim tão giro, mas é bom para o homem, ou para o sexo oral, e pronto, whatever. Estimulação, então, para atingir muito mais facilmente o orgasmo, eu depois vou passar alguns acessórios para vocês verem. Acessórios que só basta encostar. Basta vocês encostarem. Eu vou-vos contando. Eu, aqui há um tempo atrás, tive uma cliente minha que me dizia que ter orgasmos era um mito. Era um mito. Eu disse-lhe a ela, vais levar um estimulante, não, nem é um vibrador que vibra, mas os vibradores, os telemóveis também são vibradores. Vais levar o estimulante. E estamos a falar isto de uma pessoa formada, que é para vocês perceberem o nível. Se não conseguires, anda cá, que tu antes de sair daqui e vais à casa de banho, que tu não sais daqui com um orgasmo. Tu vou-te meter lá dentro fechado, até conseguires. Mulher que lida comigo não pode ter falta de orgasmos. Agora, já se sabe que na relação íntima, às vezes com o parceiro, não quer dizer que nós não tenhamos prazer, nós temos, mas falta chegar ali àquele clique. E se nós tivermos qualquer coisa, quando estamos com o parceiro, qualquer coisa, estimulação clitoriana, perguntam-me assim, mas há estimulação clitoriana? Que tipo de estimulações aqui existe? A mulher atinge muito mais rapidamente o orgasmo? Como? Que tipo de orgasmos é que a maior percentagem? E eu digo assim, de uma forma geral, para mim é quase tudo, para mim é tudo clitoriano, tirando o anal, porque o clitóris é este botãozinho que se vê, mas tem toda uma estrutura por trás, que está por trás da nossa vagina. E então, tenhamos nós aqui, agora, que o clitóris foi concebido na nossa vida só para nos dar prazer e que nós não utilizamos, é uma realidade. Mas tudo isto é clitóris. E reparem, parece os testículos do homem, não é? Só que não desenvolveu o pénis. Ficou aqui. Então, este é a nossa estrutura da nossa vulva, vagina, e tudo isto tem que estimular, porque ele está preparado, e nós, à nascença, viemos preparados, não sei quem é que fez isto tudo, mas está preparado para o prazer feminino. Por isso, a mulher só tem que o utilizar. Então, a estimulação, quando eu falo em autoconhecimento, a mulher deve de se autoconhecer, conhecer o seu corpo. Uma das coisas que eu começo primeiro é, pego num espelho e coloco na vagina e observar. Para quê? Para se conhecer. Porque não interessa passar para a frente se a mulher não se conhece. O autoconhecimento e depois a masturbação, que também faz parte, e trabalhar com as bolinhas de ginástica íntima, também dá esse conhecimento. Mais para a frente. Ai, desculpa. Falta de lubrificação, mas, eu pergunto outra vez, mas é preciso chegar à menopausa? É preciso chegar à menopausa induzida? Nós, em determinadas alturas, temos falta de lubrificação. Muitas das vezes, uma semana antes até de vir o período. E já não é só feminino, também é masculino. Hoje em dia o homem sofre com muita falta de lubrificação. Ou porque trabalha ao sol, ou porque trabalha com vidro e em fornos, ou porque trabalha mais ali, mais acolá, e isso também já influencia na sua reprodução de espermatozoide, mas não querendo mudar de assunto, o homem também já sofre com falta de lubrificação. E este lubrificante dá para os dois. Isto está assim na minha mesinha cabeceira. Isto é de mesinha cabeceira. Não, por exemplo, eu dou sempre a um pequenino que é desarrolhar. Não tens filhos pequenos? Não, mas meus filhos já usam. Não, mas vê-se mesmo que não tens filhos pequenos para irem mexer no teu mesinho. Não, mas isto aqui eles até podem colocar nas mãos, não há problema nenhum. Nem tem cheiro, nem tem que ter. É. Para lubrificar,
O meu sobrinho perguntou para que era, de 8 anos, por acaso foi giro. E então, porque eu estava a explicar, uma senhora ele foi-me perguntar, oh tia, para quê? Por isso, muito giro. E falando em crianças, assim, mudando um bocadinho, mas dentro do assunto, o meu filhote, na altura, tinha 4 anos quando abria sex shop. E eu nunca disse nada ao meu filho, que era o que não era demais. E ele andava num colégio que tinham ido cantar as janeiras e eles disseram assim, ai, ó Léo, vamos ali à loja da tua mãe, vamos lá cantar as janeiras e tudo mais. Mas não vamos, que tu não podes entrar. Não podemos. Mas é assim, a minha mãe ali vende brinquedos para adultos, ouçam. Eu nunca disse nada disto ao miúdo. Brinquedos para adultos e só quem entra lá enquanto criança sou eu. Ele sabia que não entrava lá criança nenhuma. Ele assim, por isso, ele já lida com isto há muitos anos. Então a lubrificação vaginal é essencial, homem, mulher, em qualquer fase da nossa vida, é usar e abusar um bom lubrificante hipoalérgico que é a base de água, tá? Usar os lubrificantes, então, hidratantes vaginais, o uso diário, independentemente da relação. Independentemente. E uma vez que eu estou a falar disto, eu até tenho na saudesexual.pt nem tinha, mas eu fui à farmácia e não tinha as seringazinhas para introduzir. Disse assim, tem que arranjar as seringas. E na altura andei lá com umas... Pronto. Porquê? Porque eu andava naquela fase das candidizes. Não, na fase das candidizes. E depois era candidíase, depois passava a infecção urinária. E depois tratava a infecção urinária, passava a candidíase. E nunca mais encontrava um meio termo ali. Pronto. E então andava sempre com o lubrificante e felizmente agora já estou melhor. Já há algum tempo. Porque o ginecologista também me ajudou nessa fase. Então, precisei de ajuda, fui lá, precisei de ajuda. É assim, cada profissional na sua área. Então, abusar, aquela seringazinha de vez em quando me sinto mais seca, já não deixo avançar e coloco aqui este lubrificante, introduzo, antes de chegar ao canasteno, por exemplo. Tá? Incontinência urinária, quantas de nós, não é? Já espelhamos e... Mais novas, eu não consigo brincar com o meu filho, estamos a falar isto de 35 anos, porque aliás, já homens até, homens que vieram ter comigo, quando eu digo ter, é às vezes em conversas não profissionais, digamos, ou porque vou ao banco e eles comentam, ou porque encontrei alguém conhecido, e tenho que falar consigo, a minha esposa está a perder urina, está a brincar com o meu filho e diz que não pode fazer grande esforço, tá? Então, a incontinência urinária é realmente, eu vou passar isto depois ali para a Ana e para as outras fisioterapeutas, mas só assim um apanhado geral, estão a identificar, não estão? Então, temos todo aqui a nossa pele, não é? E depois temos aqui o nosso intestino, temos aqui a nossa bexiga, temos aqui a nossa útero e ovários, assim uma data de coisas, não é? E depois cai aqui um bebê, bom, é um bebê. O que é que acontece? Temos aqui a nossa MAP, isto é quase como estarmos aqui em cima, não é? Isto assim, falando, não muito tecnicamente, mas temos aqui a nossa MAP, a nossa musculatura do assoalho pélvico, ela vai cedendo. E ao ceder, quem é que está primeiro? Nossa bexiga. Começa a haver um colapso da bexiga. Tá? Vai mais para a frente. E então a incontinência urinária surge. É aí que começa. Ana, depois vais falar isto com mais calma. Então, a prevenção é fundamental. Tem ali alguns tipos de incontinência urinária. A de esforço, quando nós começamos, e depois a de urgência, e depois a mista, começa a avançar. Daí termos que cuidar. Como é que cuidamos? Lá está, a nossa região pélvica é uma caixa de proteção muito importante para os órgãos. Nossa musculatura do assoalho pélvico, a nossa MAP, desempenha um papel essencial na sustentação dos órgãos e prevenção da incontinência urinária. Cá está, que a Ana depois vai mostrar melhor, e a outra colega, e temos aqui o colapso, como eu estava a dizer, da bexiga, que começa a sair pelo canal vaginal, e depois é quando dá origem às cirurgias. Mas o que é que se pode fazer para eliminar ou prevenir, assim juntamente também com a dor? Chegamos já mais à frente. A dor
juntamente com a incontinência urinária, que também é um outro fator. Já falamos aqui um pouco, já falei sobre aquela senhora que para ela sentir dor, para ela era normal, ela tinha que aguentar. Então, temos os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. Tá? Isto aqui, eu criei um curso que é o Jardim Secreto, que é uma técnica cientificamente comprovada, e através das bolinhas, assim como os cones vaginais, tudo na sua terapêutica com profissionais especializados, caso das fisioterapeutas especialistas no assoalho pélvico, no caso da minha especialidade também, e os vibradores também associados, tudo isto, não é este, é este. Este é um deles. Nos benefícios são aumento da libido, aumento da lubrificação, previne o colapso da bexiga, continência urinária, alivia a dor e potencializa a sexualidade. Temos mais vontade, somos mais capazes. Se não trabalharmos com as bolinhas, não há milagres. E tem que ser consistente. Lá está a tal coisa, não tem que haver consistência. Tá? Sem consistência, não se faz nada. Se fizer hoje um exercício e fizer daqui por 15 dias, eu tenho alunas que umas têm resultados fenomenais e tenho outros que dizem, não, isto não vale nada. Não vale nada. Não vale porque ela não faz. Eu não vou estar a introduzir as bolas na vagina dela. É ela que tem que introduzir lá em casa, conforme o curso e o acompanhamento que eu lhe vou dando. Por outro lado, o que é que isto se vê? Vê-se que as pessoas que têm mais trabalho são as pessoas mais aplicadas. Uma pessoa com muito sucesso, uma das minhas alunas, tem 63 anos, é uma pessoa super ocupada com o trabalho, ainda dá apoio à filha, ao marido, não sei o que mais, está doente, um sucesso mesmo impecável, e outra que não tem filhos, vive sozinha, tem 50 anos e necessita mesmo, não é um caso de sucesso. As outras são todas intermédias, porque aquela senhora dedica-se mesmo a tempo inteiro. Ela diz, eu levanto-me, a primeira coisa que eu faço ginástica íntima. 5 minutinhos, 10. Um bocadinho, se não for melhor é pior, com a respiração certa. Então, comecem a pensar nisso. Alguma pergunta que queiram fazer? Vou fazer aqui uma demonstração de acessórios, então. Finalmente. Pronto, como vocês veem, eu ando sempre com os acessórios, não é? Pronto. Então, nos exercícios de Kegel, vai explicar sobre Kegel, Ana. A Ana vai falar sobre Kegel. Kegel, pronto, daí cientificamente comprovado, não vou, é o porquê de comprovar esta teoria, que a Ana vai falar, não vou ser repetitiva. E também, ali são os cones vaginais, normalmente começa-se com as bolinhas, os cones vaginais, daí eu ter colocado, tá? Como eu disse, existem vários, isto depende, mas porquê que umas são maiores, outras são, eu costumo dizer que estas são teenager, são mais pequeninas, depois depende, isto é quase como servir roupa, não sei se estão a ver, mas o peso é essencial saber, porque o peso é diferente. Nós pegamos esta aqui, é mais levezinha, porque se colocarmos logo, uma pessoa que está a iniciar a ginástica íntima, se colocar logo uma pesada, vai cair pelas pernas abaixo. Isto não há volta a dar. Então... Podes explicar a diferença entre aqueles e aqueles? As duas, ali. Porquê é que aquele tem aquela coisa no meio? Qual é a vantagem? Não, esta aqui tem vibração. Isto é um kit com vibração. Esta tem vibração. É. Esta tem vibração. Estas duas primeiras, aqui, este é um kit assim, para vocês perceberem, iguais às minhas. Então, começamos aqui, depois vamos introduzindo as duas quando começamos a ficar catedráticas, e estas já têm... e depois estas já têm a vibração. Aquelas ali, depois isto também vai muito dos valores, às vezes as pessoas também não querem investir muito, mas devia sempre começar com o menor peso, e ir conforme a terapeuta ou especialista, ir dando as instruções para ir melhorando, e depende de como também esteja a sua MAP, a musculatura do assoalho pélvico. Depois, em determinados exercícios, vai-se introduzindo os cones vaginais, que também é por pesos. Eu vou-vos passar
Olha, vou-vos passar este kitzinho, vocês vão passar umas às outras e, se vocês repararem, as cores são todas diferentes. Que é este aqui, olha. Ele vem assim. Isto é pesado. E vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença de uma cor para a outra. E este tem muito peso e este tem menos peso. Vou-vos passar. E vou-vos passar também... Vou passar aqui, depois passas para trás. Olha, e depois para assim, depois vocês trocam. Sim. Tá? Eu vou só andando, enquanto que vocês vão passando umas para as outras. Ali o ovo. Este ovo, apesar de dar para fazer exercício, também é um ovo estimulante. E que os homens adoram ter o comando. Existem comando agora, eu não trouxe. Mas agora a tecnologia, eles já usam o relógio. Eu não trouxe porque eu tinha que trazer uma data de coisas. Por acaso há um filme que tem uma coisa dessas de Tem. Tem. Não, esse aí, como era? ABC do sexo, não era assim qualquer coisa? Era. Qualquer filme é que estava... Exatamente. Foi o miúdo, ele deixou cair o comando. Vai. Então, ela colocou, não é? E ele chamou, eles foram jantar, estavam em reunião, no restaurante, e ele deixou cair o comando, o miúdo vai numa outra mesa, apanha, e então ela, ai, sim, não é? Sim, não é? Pronto. Então, este aqui não só dá para fazer exercício, como também dá para estar com o parceiro, dá para sair ir ao restaurante e colocar, dá para nos estimular, pronto. Não só é bom kit romântico, como também dá para o nosso kit terapêutico, tá? E tem uma vibração. Hã? Consegue, olha. Ficas top quando chegares à tua altura, mas depois tem ali as fisioterapeutas. É quando nós estamos e fazemos assim, expulsamos. Isso aqui é. É o controle extremo. E quando o homem diz assim, apertas com os anéis e ele diz, já me lixaste, atinge o orgasmo. Porquê? Dá-lhes prazer nós apertar, estão a ver aqui, é o que um masturbador faz. Não é? Por isso, olha, houve de controle remoto e agora também... O quê? Já não se põe smartwatch também? Sim, é um relógio mesmo próprio do aparelho. Tá, pronto, depois se quem quiser ver, então, eu às vezes coloco tecnologia, mas pronto. Vocês perguntam-me assim, qual é a diferença? A diferença, e há um bocado, já falei um bocadinho, quando estamos a falar uma mulher com vaginismo, com dispareunia, o que é? Dor na penetração ou o vaginismo, é a contração involuntária dos músculos vaginais. Normalmente tem tudo, uma terapêutica, psicológica, porque às vezes são mulheres que foram abusadas sexualmente em crianças e tudo isso exige um acompanhamento não só físico, como também, por isso é que não dá para trabalhar esses casos sem os acessórios. Eu posso-vos dizer que eu era a única na área da sexologia na Lusíada. Eles sabiam que eu tinha a loja. E toda a minha área, era todos os meus trabalhos na área, violação sexual de menores, mulheres que foram violentadas e numa fase adulta, como é que elas estavam, fazia estudos e depois tirava os testemunhos delas, de voz. Claro que eu estava com elas, mas apresentava a voz com a autorização delas. Como é que eram as suas relações agora em adultas, era tudo assim nessa base. Bem, casos degradantes, mesmo assim. Então, o que é que acontece? Acontece que muitas das vezes casos trazem o vaginismo, a dispareunia, não é? Então, estes conezinhos elas têm que começar, não só a ir à parte da fisioterapia, mas também em casa e começando a introduzir aos bocados, porque nem elas conseguem, tão pouco, ir a um ginecologista. Que é um atrasado. Acompanhei um caso de um casal que me procurou, foi enviado por umas colegas minhas, pronto, aconselhava umas colegas minhas, psicólogas, e eles queriam ter filhos. Mas ela nem tão pouco conseguia ir a um ginecologista. Como é que se consegue ter filhos? Porque ela realmente sofre vaginismo. Estavam casados há 8 anos, nunca tinha havido penetração. Nunca tinha havido penetração.
Foi confirmado pelos dois, só para perceberem. Ou seja, a sexualidade deles era mesmo sem penetração, sem coito. Né? E então, o que é que lhe foi proposto? Não só psicológico, mas também trabalhar com todos estes dilatadores, não é? Isto é um material, porque existe assim tipo plástico, mas é muito... Por exemplo, a nível médico, é de plástico, não, pessoalmente não é isso que... Não tem que ser doloroso, tem que ser prazeroso, percebem? Pronto. E então, é nesta base que existem assim estes dilatadores para estes casos mais especiais. Mas, voltando à universidade, que eu não me esqueci, como eu estava nesta área, eu tinha uma professora e mentora na área da sexologia, mas ela estava lá como psicóloga. O facto de eu estar no terreno e estar com as pessoas é completamente diferente de estar só a fazer artigos científicos e a publicá-los. E fazer estudos de 3 ou 4 anos, não desvalorizando o trabalho de ninguém, porque tudo é preciso, mas é preciso também de nós irmos para o terreno. E então, porque antes os próprios profissionais viam um vibrador como pornografia, não viam um vibrador... Já deu a volta, obrigada. Como terapia, não é? E isto tem que começar pelos profissionais, porque uma colega minha, por exemplo, médica de família, diz: eu não consigo ter o teu à vontade com os meus pacientes que lhes digo a eles para tomar o medicamento para a hipertensão, e eles dizem: doutora, mas a minha sexualidade... O homem: a minha sexualidade... Esqueça isso, ou é uma coisa ou é outra. É assim, esqueça isto, diz ela. E ela mesmo diz: eu nem tenho tempo quase para falar com eles e não consigo falar com eles. Então tem que começar pelos profissionais. E então, essa professora, quando falamos, na altura, falamos de estimulação, eu aconselho aos casais verem filmes pornográficos. Os dois. Verem filmes pornográficos. Claro que tudo tem a sua quantidade certa, não é? Mas os dois. E na altura, porquê? Estávamos a falar de sexo oral. E ela tinha uma cliente que não sabia fazer sexo oral. Então, ela, enquanto sexóloga, a paciente dela abordou a dizer: eu gostava que me ensinasse a fazer sexo oral. E ela disse: veja filmes. E eu disse: pois eu no meu caso não faço isso. Eu no meu caso, eu pego num dildo, o cliente compra um dildo, introduz aí a garganta até onde consegue. Com uma banana. Tem que ser. Então a mulher vai ver filmes, ela não... Ou uma banana, ou um dildo, respiração, controle de respiração. Vocês não estão a ver estas aulas cá com mulheres, que aquilo é um espetáculo. Vocês não estão a ver. E então há umas com ventoso, tá? Ventoso na parede, toma, no vidro, mas delas, não é? Delas do próprio... Hã? Você não lhe dá assim, vê-la fazer isso. E então, ele tem uma vontade, senão não era meu marido, de certeza absoluta. E então, essa professora ficou escandalizada. Diz ela: não faço nada disto. Não, isto é uma área como todas as áreas. A senhora está a fazer num dildo ou numa banana, porque eu às vezes faço workshops de garganta profunda e algumas surpreendem-me. Olhem lá, algumas surpreendem-me. Escutem, isto aqui, lá com as bananas, algumas surpreendem. E então ela ficou escandalizada. Não, tem que saber fazer garganta profunda, então como é? E muitas das vezes estamos a falar de segundas relações noto que realmente o facto de começar a namorar não é difícil, mas o difícil depois é o manter. Ele não gostou muito do que eu lhe fiz. Vamos aqui trabalhar isso. E então, depois, para a frente, diz assim: olha, andas a ler aí uns livros, não andas? E ela: porquê? Acho que tu estás aí mais aprofundada, mais tecnicamente aí, estás mais aprofundada no assunto. Então, especifica. E claro, elas ficam contentes porque realmente estão a ter resultados, não é? Olha, vai ler. Tem que começar pelos profissionais, eliminar os tabus de uma forma profissional e assim eventos como estes e falar abertamente e com respeito no assunto, com as pessoas, é o meu lema também. Então, vamos aqui, o autocuidado. O autocuidado, a lubrificação e a estimulação, o autocuidado,
Eu vou-vos ir sugerindo aqui algumas coisas, não é porque eu vendo produtos, não é nada disto. Eu vendo os produtos para dar apoio, tá? Não estou aqui para vender produtos. Estou aqui para vos informar que é possível, tá? O que é possível. É escusado estar com dor, é escusado estar com falta de lubrificação, é escusado estar com falta de saber qual é um acessório, ou isto ou aquilo. Tudo para melhorar. Este produtozinho, eu gosto deste, é um produto que nós colocamos no clitóris e é tipo, passado 5 minutos, mas isto não é história. Passado 5 minutos é tipo, dá uma tesão, mas também dá para os homens, dá tesão. É. E é momentâneo, porque eu nem trouxe os cremezinhos que é para ir colocando durante meses, para aumentar a irrigação sanguínea, que eles existem. Mas nós queremos tudo para anteontem, para a semana passada, para 15 dias da semana atrás. Então, isto é momentâneo, é a base de menta e dá um friozinho, e mesmo no homem também é muito, e o que eu trago aqui, fora as bolinhas, não é? Mas estes produtos dão todos também para os homens, que eles também merecem. Eles estando bem, nós também estamos bem. E nós estando bem, eles estão bem. Então, este é um dos produtos. Existem outros, realmente, que é a Madame, por exemplo, também está na saudesexual.pt, está noutro, também tem lá outros, mas é para ir colocando, massageando, porque nós não cuidamos dos nossos órgãos genitais. Cremezinho, mas não colocamos. Não colocamos. E devemos colocar lubrificantezinho, podemos colocar este cremezinho, este óleo, reparem que parece que é aqui até para as rugas. Não é? Não parece? Mas este aqui é para os lábios vaginais, para hidratar, para não causar gretas e fissuras. E também, eles dizem que é para mulher, mas é para mulher e para homem. E também dá para os homens, que muitas vezes os homens também ganham gretas e fissuras. E muitas das vezes as candidíases também vêm daí, porque os homens transportam. E nós reproduzimos. Porque mesmo na menopausa nós reproduzimos na mesma. Por isso é que temos as candidíases. Nós não deixamos de reproduzir umas coisas, mas temos, o nosso aparelho é reprodutor. E reproduzimos mais as viroses, todas as bactérias, mais do que eles. Então, nada também como cuidar deles, porque também estamos a cuidar de nós. A ver assim, será que ele andou com outra? Não é nada disso. Tem a ver com a intimidade. É quase uma candidíase, não é porque teve com outra pessoa. Não, quem mantém relação sexual tem que se proteger também dessa forma, um e outro. Então, todos estes produtos servem para isso. Assim também como o lubrificante, e por isso é que eu digo o autocuidado, a lubrificação e a estimulação. E cá está, onde é que ele anda? Parou. Bloqueou. É no de baixo. Pronto, temos ali aquele que eu acabei de mostrar. Então. Deve ser a pilha. Pode ser. E o lubrificante. Então, vocês já ficam a saber que existem produtos para não haver gretas ou fissuras, hidratar mais a vagina, têm a seringazinha para introduzir o lubrificante, não precisam de esperar para a relação sexual, podem também com os vossos parceiros partilhar a comunicação, partilhar as vossas cosméticas sensuais. Tudo isto vai alimentar também não só a nossa saúde íntima, a nossa saúde sexual enquanto feminina, mas também a deles e a nossa relação íntima enquanto casal. Estimulação clitoriana, este ovo também, tudo com lubrificante. E outra coisa que eu não falei, que não coloquei ali. Sempre com os desinfetantes necessários, com tudo que vocês tenham, sempre, agora até tenho o esterilizador, não o trouxe, mas agora tenho assim uma caixinha para esterilizar, é quase de esterilizar os biberões dos bebés também é. Mas estes desinfetantes estão preparados para não corroer os materiais. Muitas das vezes as pessoas metem álcool, colocam tudo e acabam depois de roer, tá? Passar.
E deve ser sempre com os materiais necessários. Tá? Ali, este aqui eu pessoalmente gosto muito deste aqui. Eu vou-vos passar também, que este aqui é do meu mostruário. Ou acho eu que era. Por acaso até não. Vou-vos passar outro, melhor. Este aqui é um estimulador que passa por cima, mas vou-vos passar aqui outro. Então, este aqui, vão aí passar 2, e vocês vão passar nas costas da pessoa que está ao lado. E a pessoa que está ao lado passa-vos a vocês. Está bem? Passar aqui. Já passei de ti. Pois. Mas queres que eu passe outra vez? Quero. Então vá lá. Vocês vão passar assim. Vai levá-la para casa. Assim. Passa. Lá. Olha. Isto é um aparelhozinho que a mulher atinge o orgasmo em 3, 4 minutos. Gelo. Sim. Por isso, isto aqui dá para vocês... Olha, eu vou-vos dizer. No quarto do meu filho tem um. O meu cão anda com outro. Porque ele às vezes rouba o que está em cima da mesa. Porque isto aqui é bom. Logo à noite, meto o discrição. Eu chamo-lhe o vai com todos. Que ele vem. Coloco em baixo e isto massagea os pés que vocês nem sabem. Ou seja, isto está mesmo para tudo. Vocês veem, eles nem têm diâmetro propriamente de um vibrador que isto anda numa mala. Isto é tanto bom para o homem, como para a mulher, como para o casal. Porquê? Porque isto, até alguma dor que nós temos nas costas, isto acaba por, este aparelho, é muito, muito bom para quebrar os nervos que temos acumulados. Anda cá. É Rita, não é? Sim. É a Rita, olha até. A Rita. Não é? É ótimo. Estás a ver? Vocês passam uma à outra. Passa aí, passa aí. É uma coisinha simples, ser assim, ai, não tenho condições. Super barato, às vezes, olha, este estimulador clitoriano, que é o Satisfyer, não é bom? Agora imaginem outras coisas. Imaginem outras coisas. E este é um estimulador clitoriano, que é o Satisfyer. Oh, meu marido, às vezes dizia, ai, pega lá, coisa-me. Até mesmo no casal, incentivar, eu vou também falar, ali estava atrás também, para estimulação, os preliminares, incentivar a massagem, não me apetece estar, não sei o quê. Ou porque dói as mãos, ou porque, olha, eu falo por mim, sempre adorei fazer massagem e com a vacina do Covid, eu paralisei das mãos. Paralisei do corpo, mas das mãos eu paralisei com a vacina. E então, eu e o meu marido sempre fiz muita massagem. Porque o meu marido é da construção civil. E ele faz tudo que seja coberturas, telhados e não sei o que mais. E isso é muito cansativo. E então, sempre trabalhei com a parte da massagem e sempre gostei. Os óleos servem para isso e este é mesmo muito estimulante. Eu vou-vos também passar, para vocês meterem um bocadinho. E então, na altura do Covid e na altura da vacina, eu não me arrependo de nada, a não ser só ter tomado uma única vacina do Covid. Que acabei por paralisar, foi como se tivesse comido o cimento. E eu comi cimento, comecei a ficar tudo aos papos, não conseguia caminhar. O que é que fazem? Cortisona. Tá? Cortisona. E foi através da homeopatia que eu consegui começar outra vez a caminhar. Tá? Porque eu com uma doença, com o problema da tiroide, e com aquela vacina, com a proteína spike, quem estiver a par, deu cabo de mim. Por isso é que está a morrer muita gente. Mas isso já é outra história. Bom, isto para vos dizer o quê? Temos que procurar sempre ajuda e existem aparelhozinhos que nos ajudam a estimular tanto o homem como a mulher, o casal, a mulher que está sozinha, aquele do género deste, que é mais barato, enquanto que este deve custar para aí 100 euros, ou aquele ali custa 30, só para vocês perceberem, existem também para todos, para qualquer, sim, depende da sua situação financeira de cada pessoa, mas este aqui custa 16 euros, não estou em erro. Eu costumo dizer que é muito chato. Ele só tem um problema, o que anda aí, a descrição, é quando acaba a pilha. E ele dura anos. Eu tenho lá um que ele está todo descascado.
Imaginem, continua a trabalhar. Está tudo descascado, porque é de andar demais, esses são novos. E ele está todo descascado. E esse já é aveludado, o outro não era. Pronto. Então, menopausa e agora? Estamos a chegar ao fim, não é? E o ideal é investir realmente na promoção na autoestima positiva. Muito obrigada. Nada. Comunicação aberta com o parceiro, profissional de saúde, é uma das dicas, são dicas que eu deixo aqui. E cuidar da saúde íntima, do bem-estar geral. É óbvio que esta relação entre estes elementos é complexa, não é? Vocês concordam comigo? É, Luísa? É, Rita? Mas é possível. Aquela sou eu. Aquela sou eu. Sou eu quando fui diagnosticada com 30 anos. Ali estava vestida, foi em gestão, na altura. E fui quase para 100 quilos. Ninguém sabia o que é que eu tinha-me faltado o período. Disseram-me na altura que eu tinha um cancro na cabeça. Foi o que me disseram. E eu. Ou então poderia ter problemas de hipotiroidismo. O que é hipotiroidismo? Pergunto eu. Diz o médico, hipotiroidismo, problemas da tiroide, mais. Então vou para o hipotiroidismo. Prefiro esse. Foi mesmo assim. É para aí, então. Porquê? Porque a tiroide, de tanto bater, porque eu, sem comer, eu engordava, eu inchava, era encher um balão. Eu estava assim, estava enorme. Parecia que tinha sido mordida pelas abelhas. E eu, então, procurei ajuda e fui um ginecologista, na altura, e ele disse, Anabela, vai fazer exames à tiroide, e realmente o T3, T4, o TSH, T3 e T4 acabaram por me dizer e aos profissionais o que é que eu poderia ter. Mas, com uma glândula aqui, eu tinha feito um TAC, uma glândula, a hipófise estava aumentada, e eles queriam saber se realmente vinha da tiroide ou se era já o problema que estava no estado avançado. Pronto, então comecei a tomar a medicação e começou a diminuir e tudo mais. Mas a vida até está-nos assim. Mas o pensamento positivo leva-nos muito longe. Porque a Mãe Natureza é o nosso médico, não é? Isto é Mãe Natureza. Isto é Mãe Natureza. E então depende como é que nós nos conectamos. Eu conectei-me na parte positiva, porque há pessoal que realmente parece que cai tudo negativo em cima deles, pois eles conectam com certeza no anelo na parte negativa. E então eu vou à parte positiva. A Mãe Natureza tem tudo de bom para nós. Nós precisamos, aquilo é tipo armazém, nós precisamos de ir lá buscar o que é que nós devemos de fazer. E então, também estou com 50 anos, por isso nem por acaso este tema, não é, de estar aqui, e posso-vos dizer que, eu estava a dizer isto há pouco à Teresa, normalmente o cancro, não sou especialista nem quero ser, já sou especialista em muita coisa e já nem quero ser, mas o cancro manifesta sempre em uma fase em que vai disputar, porque todas nós temos células cancerígenas. O que é? É uma fechadura. E há determinados momentos da nossa vida, pode ser um luto, pode ser um divórcio, que é a chave. Vai enfiar a chave. E aí? E se as pessoas que estamos agora neste evento, na área da oncologia, se rebobinarem, vão ver que houve uma fase que desplotou o cancro. Algum deles desplotou. E há 15 anos atrás, devido à insolvência de 2008 que me levou pela água abaixo, desplotou cancro do útero, a mim. Por isso, eu já passei por essa fase, mas felizmente, como eu estou sempre na prevenção, e adoro estar na prevenção, os meus exames de rotina anuais fizeram com que me chamassem de urgência que eu tinha que ter tratamento, porque realmente as células cancerígenas acordaram. Tá? Ok, vamos a isso. Tá, estou aqui, estou para isso. Então andei a ser seguida no hospital em Santa Maria da Feira, no Hospital São Sebastião, durante 5 anos. Pronto.
Não chateei ninguém. Vou-vos dizer uma coisa. Acho que ninguém da minha família nem sabe. Só a minha mãe, porque viu a chegar lá a carta, porque ia para lá do posto médico. Eu já estava no Porto e aquilo ia para São João da Madeira. Só a minha mãe e o meu pai, mas não. Nada de alerta. Não vivi para isso. Sabia que quando tinha que fazer os tratamentos, fazia. Ainda nos melhora mais enquanto pessoas. Ainda me dediquei mais à saúde íntima feminina. Quando chegou perto mais ou menos de 5 anos, como de início a colega estava a falar, que parece que trememos quando vamos fazer os... Tentei estar o mais controlada possível e então veio o diagnóstico, porque eu peço tudo ao universo. O universo tem tudo para mim, por isso tem tudo para nós. E então veio que realmente as células cancerígenas estavam... Podia disputar, mas tinham adormecido outra vez, ok? Entretanto arranjei um namorado, pronto, que é mesmo assim. Pronto, mas tive essa fase para mim. Essa fase também foi boa para mim, eu tive 5 anos e meio para mim. E passou toda aquela fase, toda a enxurrada que levou, porque há fim de ciclos e começo de outros. E nada é por acaso. Às vezes é necessário isto. E eu, apesar de tudo, adorei essa fase, porque eu vivi muito para o meu filho para mim. E foi uma fase muito bonita. Transformei-me, fui-me transformando, fui cuidando de mim, tive tempo para cuidar de mim. E hoje realmente eu sou uma nova mulher. Redescobri que ainda sou... Se já vinha com o acompanhamento das mulheres, já tinha vindo daquela situação do hipotireoidismo, que hoje continua, não é? Mas o facto de ter passado por essa fase também fez-me crescer mais enquanto pessoa, enquanto profissional, mas acima de tudo enquanto pessoa. Por isso, um bem-aja para todos e... que o vosso amor próprio seja o primeiro e o último amor. Foi esta a minha ideologia, é isso que eu vos recomendo. Está bem? Obrigada.